Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Quero que você preste bastante atenção e quero falar algo bem importante, porque aqui em Lucas, capítulo 2, nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus. A Bíblia diz que o José estava indo para o alistamento junto com a Maria e chegou o ponto dela dar a luz. Quando ela chega na estalagem daquela cidade, a Bíblia diz que lá não tinha espaço para Jesus. Então a Maria e o José tiveram que levar Jesus para o meio ali dos animais que havia e colocaram Jesus numa manjedoura. E é sobre isso que eu vou falar com você hoje. Se tem espaço para Jesus na nossa vida. Será que tem espaço para Jesus na nossa estalagem, no nosso coração, no nosso dia a dia? Para aquelas pessoas não tinha espaço. E é uma incoerência, porque aquele povo onde Jesus estava, exatamente naquela terra, eram pessoas muito hospitaleiras, pessoas que, se não houvesse espaço na casa deles, irmãos, eles davam a cama deles para vocês e dormiam no chão. Eram pessoas que eles tinham a cultura da hospitalidade. Mas isso aqui, da Bíblia registrar que não havia um espaço para Jesus, também tem um significado importante espiritual para mim e para você. Lucas capítulo 2, quem achou, diga glória a Deus. Vamos ler então? Vamos começar todo o contexto para você entender e quero meditar mais no 7 contigo. Versículo 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou Jesus aonde, queridos? Numa manjedoura. Agora, o mais interessante é o final do texto. O que diz o final do texto? Porque não havia lugar para eles aonde? A estalagem é como se fosse um hotel, um paradouro, um lugar onde as pessoas que estavam viajando ficavam para pernoitar ali e seguir viagem. Só que o que a Bíblia Sagrada está dizendo? Que na estalagem não havia lugar para Jesus, mas Jesus achou um lugar aonde? Lá na manjedoura, no meio dos animais. Primeiro ponto que eu começo a falar com você é que isso tem um grande significado. Os homens não tinham espaço para Jesus, mas a criação, os animais, o que Deus criou, a natureza, tudo que Deus fez, lá havia lugar para ele nascer. Lá havia espaço, lá tinha uma manjedoura. Contudo, na estalagem não tinha o que para Jesus? Não tinha lugar. E é o que eu quero começar a meditar com você, irmão. É completamente contrário à cultura, mas isso tem um significado. É como se estivesse dizendo que o homem que havia caído, que havia se afastado de Deus, não tinha espaço para ele. E é o que eu quero começar a meditar contigo hoje, falar sobre isso. Na nossa vida, tem lugar para Jesus? Hoje é o dia que nós paramos para lembrar que um dia ele nasceu, um dia o encontramos, ok. Mas a pergunta é, tem espaço para Jesus na nossa vida? Porque às vezes, se eu perguntar, você vai dizer, não, pastor, na minha vida, claro, tem espaço para Jesus. Na minha vida, claro, tem lugar para Jesus. Naquela estalagem não havia. Na vida daquelas pessoas não tinha lugar. Às vezes a pessoa diz assim, não, na minha vida eu tenho espaço para Jesus. Contudo, quando nós olhamos para o nosso dia a dia, a gente começa a ver que não há espaço para Jesus. Por que não há espaço para Jesus? Porque hoje em dia todo mundo está tão ocupado com o trabalho, todos estão tão ocupados com dinheiro, com a família, com amizades, rede social, com hobbies, com seu sonho, seu projeto. Todo mundo está ocupado com isso, com aquilo. E nós estamos meio parecidos com esses homens aqui. A gente não tem tempo às vezes para Jesus. Ou espaço, como você preferir. Não havia lugar para Jesus na estalagem, ou seja, para quem ele veio salvar, que era o ser humano, não tinha espaço. Mas para a criação que ele fez, que foram os animais, a natureza e tudo, lá tinha um lugar para ele. E é isso que nós temos que parar. Eu tenho dado lugar para Deus na minha vida? Eu tenho dado espaço para Jesus no meu dia a dia? Porque às vezes a gente diz assim, eu sou de Jesus, eu sou cristão, eu vou a uma igreja, eu sou de Deus. Mas Deus não quer ter um espaço na nossa vida apenas aos domingos, quando nós viemos ao culto. Deus não quer ter um lugar na nossa vida quando surgem problemas apenas, que daí nós nos voltamos e começamos a buscá-lo, começamos a nos aproximar dele. Deus quer ter um espaço na nossa vida todos os dias. Naquela noite não tinha um lugar para ele.
Todos os dias nós deveríamos ter um lugar para Jesus, um espaço para Ele, um momento com Deus. E às vezes nós acabamos desleixando nisso. Ah, pastor, hoje eu estou muito cansado, eu corri, eu trabalhei, eu fiz isso, fiz aquilo. E às vezes nós acabamos fazendo como aquelas pessoas. Tem dias que nós não entregamos a Deus o devido tempo que Ele merece. O devido momento de comunhão que deveríamos ter com Ele. Às vezes nós estamos fraquejando num dos pontos mais importantes da vida cristã, que é a oração. Esse é um dos pontos mais importantes da nossa vida. Tem muitas situações que nós ainda não superamos, ainda não vencemos, ainda não conquistamos, talvez porque não estamos dando esse espaço, esse tempo. Não estamos tirando esse momento que deveríamos tirar com Deus de oração. Se você pegar todo o cristão, esse grande pregador, pessoas que fizeram história, que foram importantes, que foram muito abençoadas, você olha para a vida desses grandes homens de Deus, eles eram homens de oração. E às vezes nós estamos como essas pessoas, Jesus veio para eles, mas na vida deles não havia espaço. Às vezes nós estamos tão ocupados, estamos tão cheios de tantas coisas, de preocupação com isso, com aquilo, fazendo isso, correndo para cá e para lá, que não estamos dando para Jesus o devido espaço que Ele merece na nossa vida. Aquele tempo que a gente tinha que pegar e parar com Ele. A Bíblia chega a dizer que no início Deus tinha todos os dias um horário e um lugar no jardim onde Ele ia conversar com Adão. Onde Deus largava tudo para ter um momento com Adão. E nós? Estamos largando tudo para ter um momento com Deus? Ou estamos como eles? Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu estou ocupado. Às vezes a gente está correndo atrás de tantas coisas, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, do dinheiro, do trabalho. Disso, pastor, chega de noite, eu já estou cansado, eu faço uma oração rápida e vou dormir. Precisamos começar a dar espaço para Jesus, dar mais tempo para Ele. Organizar a nossa vida, o nosso dia, para tirarmos momentos com Ele. Se eu perguntar se Ele tem espaço, todo mundo vai dizer. Não, pastor, Deus tem espaço. Contudo, Deus Ele não quer as nossas palavras. Ele quer as nossas obras no dia a dia. Mostrando que realmente na nossa vida, nós temos esse espaço, esse momento para Ele. 1 João capítulo 3. Vai lá nas últimas cartas do Novo Testamento. E olha o que o João vai falar para nós. Então que nós possamos parar, refletir e tirar mais tempo para Jesus. Às vezes deixamos a desejar alguns dias, alguns momentos, ou durante alguns períodos, onde parece que o espaço do mestre foi diminuindo. E fomos colocando a nossa prioridade em outras coisas. Mas que o Senhor possa ser a nossa prioridade. Que Deus não venha ser a prioridade só nos momentos difíceis, nos momentos de luta, nos momentos onde passamos por batalhas, mas que Deus venha ter um espaço todos os dias. Um momento que a gente possa tirar de comunhão. Quando Jesus chegou na estalagem, não tinha lugar para Ele. A criação, a natureza nunca o rejeitou. Quem o rejeitou foi o ser humano, para quem tudo Ele criou. Vamos lá, 1 João capítulo 3, todos acharam? Então leia com o pastor, 1 João 3, eu quero que você leia o versículo 18. E olha que o apóstolo João vai falar para mim, para você aqui, está nos chamando de filhinhos, falando carinhosamente. Como é que diz o 18? Meus filhinhos. O que a Bíblia diz, queridos? Não amemos de palavra e nem como de língua. Porque se eu perguntar se você tem tirado tempo, se há um espaço para Jesus na sua vida, todo mundo com as palavras e com a língua vai dizer o quê? Que sim. Só que olha agora o que o João vai falar para nós que é importante. Não amemos de palavra nem de língua, mas o que diz a Bíblia? Mas por obra e em verdade. Então a pergunta é, Deus não quer que a gente fale a um espaço. Ele quer ver o nosso dia a dia. As minhas obras, o meu comportamento. Às vezes nós passamos o dia inteiro sem tirar um tempo de dobrar o joelho, de falar com o Senhor, dizer que precisa dele. Pastor, mas tudo é muito corrido. Mas como que nós arranjamos tempo para a família, para todas as coisas? Por exemplo, você queria dar um presente para o seu familiar, sua vida é corrida, mas você arranjou tempo para ir lá na loja, para escolher o presente, para olhar, para analisar, para comprar. Você vê que quando nós precisamos, nós vamos atrás do tempo. E está na hora da gente não agir como aquelas pessoas. Que na nossa estalagem, no nosso coração, no nosso dia a dia, sempre tem espaço para Jesus. A gente sempre possa ter um tempo para Deus. E quanto mais de oração nós somos, mais as pessoas vão ver Jesus na nossa vida. Vão começar a ver o nosso comportamento, nosso testemunho, vamos ver a nossa família se convertendo. E tem faltado muito isso na vida dos cristãos. Nós começarmos a ter essa vida de oração.
Tem um espaço para Deus todos os dias. Você vai ver como tudo vai melhorar na sua vida. Aquilo que não tem solução na nossa vida, muitas vezes é porque está faltando oração. Tudo você vai vencer através da oração. Não importa qual é o seu problema. Pode ser o problema mais difícil, mas você vai vencer através da oração. Está faltando a gente buscar mais. O João está dizendo, vamos lá, meus filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas por obra e em verdade. Então Deus quer ver o nosso dia a dia, os nossos momentos com Ele, os nossos momentos dobrando os joelhos, os nossos momentos buscando, orando, dizendo, Deus, na minha vida tem lugar para o Senhor, não é o meu sonho, é o seu sonho. É o que o Senhor quer para mim. Não é a minha vontade, o meu desejo, é o que o Senhor deseja. E será que nós somos esses servos tão fiéis que se Deus pedir, largamos tudo para servi-lo? A gente precisa começar a tirar esses momentos maiores com Ele. Salmo 77. Olha o que o salmista... Por que o Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Foi um dos maiores reis de Israel que conseguiu fazer um ótimo trabalho em Israel. Foi um homem que escrevia salmos. Você vê que muitas partes da Bíblia que nos toca foram histórias que o Davi viveu e salmos que ele compôs. Mas por que ele era tão íntimo, tinha tanta comunhão? Porque ele era um homem de oração. Se você abrir o livro de Salmos, fazer um estudo, você vai ver o Davi dizendo que vai orar 6 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, que antes do dia amanhecer ele já acordava para orar a Deus. Você vai ver várias vezes ele dizendo que ele orava. Ele era um homem de oração. Por isso que ele tinha uma vida de comunhão. Aqui não é diferente. Você vai ler o Salmo 77. Tem que ter lugar para Jesus na nossa vida. Tem que ter um espaço para o Senhor nos nossos dias. Eu sei que hoje tudo é muito corrido, estamos atrás de tantas coisas, contudo, não podemos negar a Deus o espaço que Ele merece na nossa vida. Os momentos que deveremos ter com Ele de comunhão, de oração. Você quer ver a sua vida melhorar? Não basta aceitar Jesus. Você tem que tirar tempo com Ele. Porque às vezes a gente aceitou Jesus, agora eu virei um cristão. Mas não há uma mudança, uma transformação. Porque está faltando esses momentos de oração. Não feche a porta para o Senhor, como aquelas pessoas fecharam dizendo que não tinha espaço. Vamos lá, Salmo 77, versículo 1. O que diz sua Bíblia, querido? Diz assim, ó. Olha o salmista dizendo, clamei a Deus com o que, pessoal? Com a minha voz. Nós precisamos começar a aprender a ter os nossos momentos, a nossa oração. Claro, é bom alguém orar por nós. Às vezes a gente precisa de oração. Fulano ora por mim, Beltrano, não tem problema. Mas eu vou ter que aprender a crescer espiritualmente. Eu mesmo com as minhas vozes, com as minhas palavras, a ter experiências com Deus, a falar com Deus, a me aproximar, a aprender a falar com Deus para que Ele me ouça e ter experiência, saber quanto que Deus me ouviu quando Ele responde a minha oração. Aí diz a Bíblia aqui, clamei ao Senhor com a minha voz. Olha o que o salmista disse. A Deus levantei a minha... Ou seja, eu fiz a oração. Eu tive o meu momento, dobrei o meu joelho, eu comecei a buscar comunhão com Deus. O salmista foi um grande homem porque ele era de oração. Eu não conheço ninguém que foi grande que não fosse de oração. Aí diz aqui, ó. E ele inclinou para mim, o que Deus inclinou? A gente precisa começar a aprender a ter essa oração, onde nós ouvimos a Deus e Deus também nos ouve. Comece a abrir o seu coração, tirar momentos com Deus. Você quer que tudo se resolva na sua vida? Comece a orar mais. As brigas na sua casa vão começar a terminar. Os problemas do seu dia a dia vão começar a terminar. Se você orar mais. A sua forma de enfrentar situações e de enxergar tudo vai começar a mudar. Se eu começar a orar mais. O problema é que nós dizemos que amamos Jesus. Só não estamos tendo espaço para Ele. Não tiramos esses momentos tão importantes com Ele. O salmista, por que ele foi um homem de Deus, de oração, um homem tão importante? Porque ele orava. Ele era uma pessoa que buscava. Apocalipse, capítulo 3. Deixa eu te mostrar uma igreja que estava meio sem espaço para o Senhor. Venha mais ao culto. Tire mais tempo para orar. Não lembre de Jesus só no domingo, ou às vezes só na quarta, só na sexta. Tire tempo com Ele. Está faltando isso, irmãos. Às vezes a pessoa passa dias sem orar, sem buscar. Você ama Jesus? Sim, eu amo. Mas que amor é esse que eu não falo com Ele? É a mesma coisa se você disser, você ama sua esposa? Amo. Mas fica dentro de casa 3 dias sem falar com ela? Ela vai se sentir amada? Não. É a mesma coisa o Senhor. Ah não, pastor, eu tenho muito espaço para Jesus. Puxa, mas a gente não vê isso na prática, no dia a dia.
Então a gente precisa começar a buscar mais. Apocalipse 3, versículo 20, o Senhor está falando isso aqui, não é para qualquer tipo de pessoa, não. Ele está falando para uma igreja, irmão. Isso aqui é a igreja de Laodiceia. Ele vai dizer no 20. O que ele diz no 20? Todo mundo junto. Eis que eu estou à porta e faço o quê? Bom, a gente tem algumas coisas para entender aqui. Primeiro ponto. Quem está à porta não está do lado de dentro, está do lado de fora. Quem bate não está dentro. Quem está batendo está onde? Então a primeira coisa que a gente tem que começar a analisar é que talvez essa igreja não estava dando espaço para Jesus. E nós, como igreja, temos que começar a olhar. Eu sou igreja, eu estou aqui servindo, eu tenho dado espaço para o mestre. Às vezes Deus está batendo na nossa porta, falando, você tem que orar mais, você deveria ler mais a Bíblia, você deveria ir mais na igreja. Não podemos perder essa sensibilidade de sentir o Senhor batendo. No início da nossa caminhada com Deus, a gente sentia aquele toque do Espírito Santo, aquela voz dentro de nós dizia, me busca mais, ora mais, chega mais perto. Só que às vezes o nosso coração vai endurecendo tanto que a gente não sente mais a batida. Não sentimos mais o toque do Senhor falar, do Senhor dizer. Mas no início você sentia a voz dele falando com você. Olha, você não orou, hein? Você não está lendo a Bíblia. Você não está indo na igreja como você deveria. No início, quando somos mais sensíveis, a gente sente esse toque. Às vezes nos endurecemos tanto que não conseguimos mais nem sentir ele batendo na porta. E quem bate está do lado de fora, quem bate não está do lado de dentro. E ele está falando isso para uma igreja, dizendo que ele está fora da vida deles, que na vida dessa igreja não tinha espaço. Por isso que ele estava do lado de fora, mas ele queria entrar. Está na hora da gente abrir a porta, da gente começar a se programar. Todo dia eu vou ter um horário para falar com quem? Com Deus. Só que às vezes nós estamos tão cheios das coisas desse mundo e de tantas coisas, e estamos deixando Jesus para o lado. Ah, pastor, mas é que eu ando cansado, é tudo uma correria. Tire tempo para Deus. Se você sabe que à noite você vai estar cansado, não vai conseguir orar, então acorda mais cedo e ora. Mas naquele dia você teve um momento com quem? Com Deus. Não deixe o Senhor para o lado. Se de noite eu vou estar cansado, não vou conseguir ler a minha Bíblia, então eu vou acordar mais cedo para orar e para tirar um tempo para quê? Para ler a palavra do Senhor. Mas vou buscar Deus de coração. Não vou me distanciar. Agora olha o que a Bíblia diz. Eis que eu estou à porta e faço o quê, queridos? E bato. Nós ainda somos sensíveis. Ainda sentimos o toque de Deus. Quando Deus usa o pastor para pregar, eu ainda sinto o toque ou meu coração não sente mais nada. Não podemos nos tornar tão duros que a gente não sente mais o toque do Senhor batendo, o toque do Senhor nos chamando, a voz dele falando conosco. A gente precisa voltar a dar espaço para Jesus, ter comunhão, não fazer como os judeus, que estavam tão ocupados com a religião, tão ocupados com os dogmas, tão ocupados com tantas coisas que não tinham tempo, como essa igreja de Laodiceia. Eles estavam tão ocupados com eles, achando que eram igreja, só que nessa igreja, Deus não estava do lado de dentro. Ele estava do lado, olha que triste isso. Ele chegando para aquela igreja e dizendo que todas as vezes que eles se reuniam, pulavam, cantavam, dançavam, ele está dizendo, eu não estou aí dentro, porque não tem espaço para mim aí. Eu estou do lado de fora. Aí ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Continue comigo. Aí diz mais o texto sagrado, quero que você leia. Estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha, temos que ser sensíveis. Voltar a ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus. Não podemos nos endurecer. E abrir o que, queridos? A porta. Não é o Senhor que abre a porta, quem precisa abrir a porta é você. O que é abrir a porta? Abrir a porta é uma mudança de comportamento. Uma mudança de atitude. Onde no meu dia eu começo a dar espaço para Jesus. Eu começo a dar espaço para o Senhor. Eu preciso ter essa mudança de atitude e comportamento, onde eu vou dar espaço para Deus no meu dia a dia. Daí ele diz, e abrir a porta, o que a Bíblia diz que Deus fará? Eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele... Ô irmão, Deus tem coisas maravilhosas. Você imagina você sentar à mesa com Jesus. Ele sentado na sua frente num jantar. O que você falaria para ele? O que você perguntaria para ele? Um jantar com o Senhor, uma noite com ele. Ele está dizendo que se eu abrir a porta, ele quer cear comigo. Ou seja, tem coisas grandes que ele ainda pode fazer na nossa vida. Mas nós temos que abrir o quê? Abrir a porta é uma atitude. É um comportamento. Eu preciso adotar um comportamento que abre a porta para o Senhor entrar.
que abre a porta para Deus estar presente na minha vida. Então tem alguma coisa que eu preciso fazer, alguma atitude que eu preciso tomar para que Deus esteja presente na minha vida, no meu dia a dia, e eu possa ter esses momentos de sentar à frente dele, de cear com ele, de estar na presença dele. Eu preciso ter um comportamento que me leve a isso. Não posso ser como aquelas pessoas que não tinham espaço, rejeitaram o mestre. A criação, a natureza não o rejeitou, tinha manjedoura para ele. Era o melhor que a criação podia dar. Ele queria a estalagem, mas eles fecharam a porta. Que nós não sejamos como essa igreja, que tinha fechado a porta e o mantido de fora. E ainda assim ele estava dizendo que se nós abrirmos a porta, ou seja, se eu tomar a atitude que eu preciso, ele ainda assim está disposto a entrar, cear com você para que você ceie com ele. Está na hora de nós revermos as nossas prioridades e começarmos a dar mais espaço para Jesus na nossa vida. Tirar mais tempo de oração, de comunhão. Não, às vezes a gente está se enchendo da nossa vontade, dos nossos planos, dos nossos desejos, daquilo que eu quero, que eu não estou percebendo que Deus está ficando de lado. Às vezes Jesus está ficando lá no cantinho, porque eu estou correndo atrás de tudo e estou deixando o Senhor para o lado. Não deixa o mestre de lado. Dê espaço para ele na sua vida. Se ele hoje está batendo, está pedindo para você buscar mais, está pedindo para você vir mais à igreja, está pedindo para você levar a vida cristã a sério, hoje é o dia de você tomar uma decisão. Eu vou abrir a porta. Eu vou tomar uma atitude na minha vida, onde eu vou deixar o Senhor entrar e ele vai ser a prioridade. Não é mais o meu plano, a minha vontade, o meu desejo, o que eu quero, é o que o Senhor quer. Vamos ficar de pé. Olá para você que está acompanhando esse vídeo aí no meu canal, olha, seja bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para você receber todas as mensagens, é um prazer ter você. E se você puder nos ajudar compartilhando as mensagens desse canal, nós vamos alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe, um abraço.